O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Meu nome é Selma Rocha, eu sou professora universitária, sou formada na área de História, sou professora hoje na área de Educação, de Políticas Educacionais, fui coordenadora da Comissão Nacional de Educação do PT, hoje eu sou da coordenação do Setorial Nacional de Educação, trabalhei em algumas gestões, trabalhei com Paulo Freire, fui secretária de Educação de Santo André, e fui da direção da Fundação Perseu Abramo e da Escola Nacional de Formação do PT. Bem, meus cabelos estão na metade aqui do pescoço, eu sou morena, estou vestindo um vestido azul, uso um brinquinho, e é isso, tenho olhos escuros. Bem, nós vamos trabalhar em 4 aulas o tema, a questão de gênero e a educação. Nesta primeira aula, eu quero conversar com vocês sobre qual é a diferença entre a abordagem que se fazia até a década de 70, 80 sobre a ideia de sexo feminino e a de gênero feminino. O que mudou? Qual foi o debate que aconteceu? Aqui na TV Elas por Elas, há vários programas que tratam dessa questão. Então, eu apenas vou fazer aqui algumas indicações para que nós possamos entender o que aconteceu com o debate educacional no Brasil desde 2014, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação. E como todos os movimentos de extrema-direita no país se organizaram para combater o que eles chamam de ideologia de gênero. Bem, a primeira coisa que é importante a gente retomar é que durante muitos anos, muito tempo na história, o feminino foi tratado como uma questão biológica, ou seja, as mulheres seriam diferentes dos homens em função do sexo de cada um. Então, as mulheres se identificariam todas a partir de uma ideia universal de mulher, como se todas as mulheres pudessem ser categorizadas pela sua condição sexual. Melhor dizendo, todas as mulheres seriam igualadas pela condição biológica delas.
E o debate internacional, desde os anos 70, desenvolveu diferentes correntes do feminismo sobre a igualdade entre homens e mulheres, sobre a emancipação das mulheres, considerando múltiplos aspectos na sociedade capitalista, que envolvem tanto a sociedade de classe, quanto aspectos culturais muito fortes. E nós tivemos, entre as décadas de 80 e 90, um debate que mostra que as mulheres são diferentes, não só em relação aos homens, elas são diferentes entre si também. Por quê? Primeiro, porque a ideia de mulher nas diferentes etapas e épocas da história humana não foi igual. As mulheres na história humana foram vistas de diferentes formas, ocuparam diferentes papéis na estrutura econômica e social. E também, mais recentemente, né, vamos falar aqui do século XX e XXI, as mulheres foram se apercebendo das diferenças de classe, de raça, de etnia, de geração e de orientação sexual. Então, quando nós falamos que a luta é pela igualdade de gênero, e não só pela igualdade entre homens e mulheres, considerando a condição biológica das mulheres, nós estamos falando de uma ideia, de um conceito, que é gênero, que envolve todas essas dimensões. Ou seja, uma mulher nasceu mulher, mas ela pode ser de classes sociais diferentes, de etnias diferentes, de raças diferentes, de gerações diferentes, e ter orientações sexuais diferentes. Então, ao mesmo tempo, há uma maneira das mulheres se perceberem na sociedade. E isso é muito importante também para entender tudo que nós vamos conversar nas próximas aulas. Então, o conceito de gênero, quando surge, a partir de muitos estudos, de diferentes estudos em nível internacional e no Brasil, ele vai retomar esta ideia de que há diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças raciais, diferenças de orientação sexual, e amplia o conceito de sexualidade, para que todas as mulheres se reconheçam na sua luta e na sua identidade. No Brasil, esse debate na área da educação teve início nos anos 90. E ele surge mostrando que a discussão de gênero necessariamente é interseccional. Ela envolve muitas dimensões para que o feminismo e para que a igualdade se estabeleça. Então, a primeira coisa é perceber que muitos desses movimentos em defesa da igualdade de gênero foram se tornando também, ou muitos deles nasceram já, com uma característica anticapitalista. Por quê? Porque a desigualdade de gênero é estrutural no capitalismo. O capitalismo precisa da desigualdade entre homens e mulheres e precisa da desigualdade de gênero para se manter. No nosso país em particular, precisou também e fundamentalmente da escravidão. Então, vejam como é importante entender isso. A escravidão no nosso país foi um instrumento não só de realização do trabalho para os donos de terra terem mais lucros. A escravidão foi um instrumento comercial fundamental para o acúmulo de capital comercial na Espanha e em Portugal. Esse comércio, só um detalhe aqui para poder esclarecer o que eu quero falar sobre a questão racial,
enriqueceu não só a elite colonial que vivia no Brasil, mas, sobretudo, deu condições para a nobreza e para a burguesia comercial na Espanha e em Portugal acumular capital, que depois se desloca na Europa por causa das transações com a Inglaterra, enfim. Mas é importante mostrar que os negros no Brasil e as negras eram propriedade dos seus senhores e, portanto, eram mercadoria. Se nós não entendemos esta condição, nós não conseguimos entender por que tanta violência, tanto abuso em relação às mulheres negras na condição da escravidão. Não eram mulheres livres, não tinham direitos, assim como os negros também não tinham, mas a circunstância das mulheres ainda era pior por conta do abuso sexual, da violência sexual. Nós temos vários estudos no Brasil de resistência das mulheres e dos seus pais, muitas vezes feriam o rosto das filhas, quando as filhas eram muito bonitas, para que elas não fossem objeto da violência sexual. Por que eu estou fazendo referência ao problema das mulheres negras e da escravidão? Porque não é possível entender a luta pela igualdade de gênero no nosso país se nós não entendermos o peso que a escravidão teve e o peso que teve a exploração das mulheres negras. O racismo que daí que se estrutura no processo da escravidão tinha base material, que era a condição de propriedade dos escravos e das escravas. Então, esse não é um detalhe na luta das mulheres no nosso país. É inseparável da luta por igualdade de gênero a luta contra a discriminação racial em relação às mulheres negras. E também em relação às mulheres indígenas. E é preciso que nós entendamos que existem, né, gradações, diferenças, por exemplo, em relação às mulheres idosas, em relação às mulheres com deficiência, em relação às jovens, em função de tudo que nós temos assistido, e às crianças, em relação à violência sexual. Então, esta compreensão mais global do problema faz com que nós entendamos que não se trata apenas de uma luta em defesa da igualdade das mulheres, sem considerar que todas essas expressões, essas diferenças existem na sociedade capitalista e precisam ser reconhecidas, entendidas, para que se possa pensar nas ações em defesa da igualdade, ou dar continuidade à reflexão que tantos movimentos feministas, os movimentos de mulheres, assim como os governos de Lula e Dilma desenvolveram políticas que possam dar conta da perspectiva da igualdade. Bem, é muito importante que nós pensemos no lugar da educação nesse debate. Eu, na segunda aula, em seguida, vou falar de como isso aparece na nossa legislação. Mas é muito importante que a escola, que reúne as crianças, reúne as jovens, reúne as mulheres adultas, possa conversar e expressar políticas, condutas éticas que superem todas as formas de preconceito, discriminação, opressão e violência. É muito importante reafirmar o papel da escola nessa direção. Nós temos assistido hoje no Brasil casos brutais de violência contra as mulheres. A violência se tornou uma linguagem autorizada pelas práticas do governo central. Então, é muito importante que nós reconheçamos isso na escola, para poder desenvolver políticas, seja no âmbito da escola, seja no âmbito dos sistemas educacionais, das orientações
em relação à legislação e aos planos de educação, eu vou falar bastante disso nas próximas aulas, para que nós possamos, de fato, superar uma educação racista e sexista no Brasil. A nossa aula 2 é sobre a legislação e a questão de gênero no Brasil. Nós vivemos, desde 2014, pelo menos, uma verdadeira batalha em torno das questões de gênero no terreno da educação. Eu não vou explicar isso nessa aula, nós vamos retomar isso na terceira e na quarta aula, mas eu quero dizer a vocês que surge, por volta de meados da década de 90, o início da década de 90, o termo ideologia de gênero, que foi cunhado pelo então cardeal, que depois virou papa, Joseph Ratzinger. Essa expressão surge em reação ao que foi estabelecido na Conferência Mundial de Beijing sobre a Mulher. Essa conferência acontece em 1995 e ela orientou a substituição do termo mulher por gênero nos documentos da Organização das Nações Unidas. E apontou que a desigualdade entre homens e mulheres só poderia ser enfrentado numa perspectiva integral de gênero. Isso foi resultado de, pelo menos, uma década anterior de debate sobre a questão da mulher, de gênero, enfim. No nosso país, essa questão toma uma forma maior em função da decisão do STF do casamento homoafetivo, da autorização para o casamento homoafetivo em 2011. Isso causou uma reação muito grande e nós tivemos uma verdadeira cruzada no Brasil contra o que foi chamado de ideologia de gênero. Essa ideia da teoria de ideologia de gênero não tem nada a ver com isso que eu apontei aqui para vocês na primeira aula e nem tem nada a ver com aquilo que a ONU defendeu. Nós vamos poder analisar melhor a questão da ideologia de gênero na terceira aula. Mas eu quero apontar aqui para vocês que a ideologia de gênero aparece como um mecanismo de defesa da família e defesa de uma sociedade heterossexual. A crítica a todas as uniões homoafetivas e a existência da comunidade LGBTQI+. Bem, então, voltando aqui para a nossa questão, como eu disse, no caso da educação, essa batalha contra a ideologia de gênero tomou forma por conta da elaboração do Plano Nacional de Educação. Eu vou falar para vocês, antes de falar do Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, do que está escrito na Lei de Diretrizes e Bases do Brasil e o que se define em relação à questão dos direitos humanos e da violência, e como é que essa batalha travada a partir de 2014 tornou proibitivo nos textos que tratam da educação a abordagem da questão de gênero por conta da pressão realizada no Congresso Nacional pelos grupos de extrema-direita e por alguns grupos religiosos também. Bem, na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aparece entre os princípios a consideração da diversidade étnico-racial. Nada mais é dito em relação
aos princípios educacionais sobre a igualdade de gênero e o direito das pessoas a terem a sua orientação sexual. No artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, vai aparecer no inciso 9 a seguinte afirmação: é necessário promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática no âmbito das escolas. É importante fazer referência a isso aqui, porque a lei, só deixa eu fazer um esclarecimento para não confundir as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. A Lei de Diretrizes e Bases foi aprovada em 1996, mas ela sofreu muitas alterações. Então, essa consideração sobre a diversidade étnico-racial que eu fiz há pouco é resultado de uma alteração de 2013. E depois, essas alterações que falam da violência, elas vão mostrar que não é aceitável nenhuma forma de preconceito, nem contra uma pessoa gay ou lésbica, contra uma pessoa negra, contra uma pessoa deficiente e contra uma mulher. Ou seja, a escola não é lugar para nenhum tipo de preconceito e, portanto, não é lugar para nenhuma forma de violência, nem física, nem psicológica, nem simbólica. Então, é importante reconhecer esses aspectos para que nós possamos entender também as formas que nós temos de defender que a escola não aceite o preconceito e não aceite a violência em nenhuma hipótese. Apesar, como eu disse na primeira aula, de todo o esforço, de toda a movimentação que o governo federal e a sua base social têm feito para favorecer esse tipo de prática preconceituosa e violenta no Brasil. Então, vejam, no artigo sobre currículo dessa mesma lei, da Lei de Diretrizes e Bases, aparece lá no artigo 26, no parágrafo 9º, uma formulação muito importante. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares. Isso tem a ver com uma mudança feita em 2014 no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a questão dos direitos humanos prevalece em relação a qualquer forma de discriminação. Mas, como vocês podem ver, não há referência à desigualdade de gênero, não há referência a qualquer forma de preconceito, ao racismo, apenas há uma abordagem em termos curriculares da questão mais abrangente dos direitos humanos, que, de qualquer maneira, é fundamental para defender e proteger as crianças, considerando que essa modificação também aconteceu no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, ainda vale a pena registrar que quando se fala no currículo do ensino fundamental, na Lei de Diretrizes e Bases, fica estabelecido que o ECA e, portanto, a defesa dos direitos humanos e o combate à violência, qualquer forma de violência, deve estar presente no ensino fundamental. Ou seja, o ECA precisa ser conhecido pelas crianças e pelos adolescentes. Essa influência no currículo escolar, ela traz para a escola um conflito sobre a realidade e a formação, porque a educação de qualidade, socialmente referendada, ela parte da realidade para a construção do conhecimento
entre os autores, estudantes, professores, comunidade escolar como um todo. E esse conhecimento ele é dinâmico. E aí, quando você tem uma sociedade que criminaliza essa construção e traz conceitos conservadores, discriminatórios, preconceituosos, impedindo a escola e até criminalizando a escola, quando a escola for esse bloqueio dessa ameaça até de silenciamento, né, de uma escola que não pode falar, não pode questionar, não pode criticar, você traz um engessamento, um viés muito diferente do que é a própria lógica do currículo, porque o currículo ele transita no tempo, na construção da história. À medida que a história vai se construindo, o currículo escolar ele vai seguindo essa trajetória do conhecimento ali que parte da comunidade, da relação dos estudantes com os professores e vice-versa. Então, é muito ruim para mim, enquanto professora, sindicalista, representante das professoras e dos professores, ver o quanto que o quanto que a docência ela fica exposta e sob o efeito dessas forças conservadoras e às vezes muito refém a elas. Então, ser professor e ser professora nunca foi tanto um ato de resistência como está sendo agora. E essa escola que não pode falar, essa escola que não pode criticar, essa escola que não pode discutir a realidade, ela tem um objetivo de ser. E o professor resiste a essa reprodução de uma sociedade desigual e ao mesmo tempo preconceituosa. Nesse aspecto, o professor ele resiste, ele se expõe para que essa educação aconteça. E nós temos um presidente da República que chama professores de vagabundos, de doutrinadores. Quando um pai ou uma mãe discorda do que está sendo dito em sala de aula, imediatamente essa opinião do presidente da República reverbera e ele passa a ser o dono da verdade. Ele passa a ser a pessoa que é correta, porque se eu discordo do professor e o professor o presidente da República considera que ele é um doutrinador, então o presidente da República está certo. Esse presidente ele ganhou uma eleição em cima da criminalização que ele fez da escola e do professor e da professora. E isso, nós estamos aí todos esses anos de governo dele, mudando a realidade dentro das escolas aqui no Distrito Federal. Recentemente, uma pessoa que não está vinculada à comunidade escolar pegou um material de um professor e começou a fazer aqueles reacts dos vídeos que você vai questionando, você vai passando as páginas e vai questionando sobre o trabalho do professor, dizendo que vai fazer denúncias, que a secretaria tinha que responder. E o tema era a tributação de grandes fortunas. E é impressionante porque o novo ensino médio, que é uma proposta muito questionável,
sobre essa educação de qualidade que a gente existe em fazer, ele traz lá a figura da educação financeira. Que tipo de educação financeira eu tenho que ensinar para os meus alunos? A que não questiona como que o salário chega no bolso do trabalhador, que a exploração é natural, que a acumulação de riquezas não interfere no fato do trabalhador ter que fazer educação financeira porque está endividado. Então, percebe que a escola não é silenciá-la, é dizer o que ela tem que falar, como que ela tem que falar e o que ela tem que omitir. Então, essa influência social desses valores que trazem para a escola retira dela, né, a sua capacidade emancipadora e crítica, e de formação crítica. E aí, para finalizar, se você vive numa sociedade conservadora, machista e patriarcal, a situação da mulher e da estudante numa escola que não pode ir além e perceber a realidade, confrontar a realidade e mudar essa realidade, você vê aí os papéis sociais estabelecidos para a mulher tendo que ser reproduzidos dentro da escola. A ideia de ideologia de gênero tem sido usada por grupos conservadores da extrema-direita que são contrários à discussão relacionada às ideias e às lutas históricas dos movimentos feministas e contrárias à ideia e à experiência da diversidade. Então, esses grupos acreditam que o respeito à diversidade e os movimentos feministas, eles destroem a família e destroem a perspectiva de heterossexualidade, ou seja, uma sexualidade baseada na relação entre os dois sexos, os homens e as mulheres. Mas, para a gente entender o que é ideologia de gênero, nós precisamos entender uma outra expressão, que é a chamada marxismo cultural, porque a ideologia de gênero se insere nessa concepção do que seja o marxismo cultural. Para dar essa aula para vocês e para estudar essa questão, eu tenho entrado em vários sites de grupos de extrema-direita no Brasil e principalmente fora do Brasil. E nós percebemos que esses grupos, em vários países da Europa, dos Estados Unidos, eles afirmam o seguinte, que depois que acabou a Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, as pessoas de esquerda, o que eles chamam de marxistas, teriam mudado de estratégia. Então, eles dizem assim, que a esquerda não quer mais revoluções como as de 1917, não quer mais que essas revoluções se apoiem no que eles, esses grupos de extrema-direita, chamam de marxismo-leninismo. Eles dizem que a esquerda quer uma revolução cultural. E essa revolução cultural está baseada em 4 movimentos. O movimento de juventude, os movimentos culturais, os movimentos ambientais e, especialmente, os movimentos de mulheres e os movimentos feministas. E eles fazem uma confusão histórica, eles se apoiam para falar desse marxismo cultural em autores como Gramsci, como Marcuse, como Walter Benjamin, que são, especialmente esses 2 últimos, de uma escola alemã chamada Escola de Frankfurt. Esses autores viveram entre o final do século XIX e o começo, a segunda metade do século XX. Então, vejam, aí o que eles fazem? Pegam as ideias desses autores como se eles estivessem escrevendo depois da queda do muro, e não tem nada a ver. Eles escreveram muito antes disso. E eles não escreveram por causa da queda do muro ou por causa da desintegração da União Soviética. Mas é importante falar dessa confusão histórica, porque quando você lê isso no site, se você não está atento,
você incorpora isso, as pessoas vão incorporando essas ideias. E, na verdade, essas ideias são uma confusão propositada, porque esses autores estavam falando, sim, da questão cultural, da questão da hegemonia, noutro contexto. Bom, o que é o núcleo de operação desses sites de extrema-direita em relação à questão do marxismo cultural e da ideologia de gênero? Eles operam com o medo. Então, eles querem, de qualquer maneira, manter a ordem capitalista e uma sociedade, como vocês vão ver agora, pelo que eu vou mostrar aqui para vocês, patriarcal, fundada na desigualdade entre homens e mulheres e na desigualdade de gênero. Então, vejam, como a gente sabe disso? Como a gente percebe isso? A primeira coisa é que eles defendem claramente que o papel da mulher é o casamento e a proteção da família, e que isso é mais importante do que a carreira e do que a igualdade com os homens. Quero ler rapidinho aqui para vocês alguns trechinhos que mostram isso que eu estou falando, de um site português. É um artigo de uma mulher num site português que diz o seguinte: mulheres devem ser submissas aos homens. Tens que te submeter a ele. Se tiveres que escolher entre o que tu gostas e o que ele gosta, escolhe em favor dele. Quando teu marido te disser algo, ouve com atenção como se fosse Deus a falar contigo. O marido não resiste à esposa que o respeita, que reconhece a sua autoridade e que se dedica de forma leal a ouvi-lo permanecendo do seu lado. Num outro momento desse artigo, a autora diz, que não é feminista: se não és uma cozinheira experiente ou a dona de casa perfeita, qual é o problema se ele assim o disser? Diz que ele tem razão e que é verdade e que vais aprender. Quando ele observar a tua doçura e a tua humildade, bem como o teu esforço para te tornares mais na pessoa que ele quer, ele também mudará. As mulheres esquecem que não podem ter tudo, trabalhar como um homem e ficar em casa como uma mulher. O poder não foi feito para as mulheres. Este trecho que eu acabei de ler é uma das mais claras defesas do patriarcado e um instrumento de legitimação da violência contra as mulheres. Por quê? Porque se a mulher tem que se submeter, a violência está imediatamente legitimada. Além de não ser verdadeiro, porque o fato de uma mulher se submeter não quer dizer que as exigências terão fim, que a submissão terá fim e que a existência da mulher vai ser mais feliz na vida familiar. Mas quer dizer o seguinte, é que a mulher tem que se submeter e construir cada vez mais mecanismos para se submeter. Ou seja, toda violência psicológica, física, emocional está justificada diante desse tipo de discurso. Bom, os textos continuam a falar desses chamados sites de direita, de extrema-direita, que defendem combatem o feminismo e combatem a igualdade entre as mulheres e homens e, sobretudo, a igualdade de gênero. Eles dizem o seguinte: o sistema de ensino é o ponto-chave da estratégia marxista reinventada que dá pelo nome de marxismo cultural. Então, eles dizem que a escola é o principal lugar para a discussão dos movimentos de juventude, dos movimentos feministas, dos movimentos ambientalistas e dos movimentos culturais. Então, ele diz o seguinte: as crianças são cada vez mais educadas em creches e infantários. Como é um texto de Portugal, infantários são as escolas de educação infantil, os quais tendem a ensinar valores marxistas elementares enquanto partilha. Então, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Imaginação, criatividade são
enfatizados em instituições que deveriam cuidar da leitura, da escrita e do cálculo. Se vocês observarem o que o nosso presidente fala, é exatamente isso, que este é o momento da escola assegurar leitura, escrita e cálculo, e alguma coisinha de ciências, porque as pessoas têm que entrar logo no mercado de trabalho, então elas não têm que ficar muito tempo na escola. Bem, eles dizem que esses sites de extrema-direita, que o sistema educacional tenta manter as crianças na escola o mais tempo possível. Uma espécie de prolongamento da adolescência para que eles tenham personalidades fracas, influenciáveis e facilmente manipuláveis por discursos de esperança de um mundo melhor e de mudança. E tendem a achar que o Estado tem que ter um papel de pai adotivo. O que isso quer dizer concretamente? Quer dizer que é preciso formar as crianças sem esse discurso de esperança, sem esse discurso de transformação social, e um discurso que não valorize o papel do Estado, ou seja, que valorize o papel do mercado. Estas teses explicam aqui no Brasil o chamado movimento Escola Sem Partido. Eu não vou ter tempo de falar disso, mas é importante que vocês percebam que esse movimento Escola Sem Partido é um movimento que se organiza para criticar qualquer ideia discutida na escola e atacar as professoras e transformá-las, as professoras em particular, em inimigas internas do país. Eu já vou falar mais disso daqui a pouco e nós vamos retomar essa questão na quarta aula. Bem, o que está em questão aqui? Está em questão a ideia de que o dever de educar é exclusivamente da família. Isso vai contra a Constituição brasileira e contra as leis brasileiras, especialmente contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque tanto a Constituição do Brasil quanto o ECA dizem que a educação é um direito da criança, o que a gente chama de direito inalienável. O que quer dizer isso? Quer dizer que o direito não é do pai, não é da mãe, não é do Estado e não é de ninguém da sociedade. O direito é da criança e ele não pode ser retirado pela vontade de ninguém. Que direito é esse? O direito ao conhecimento científico, ao conhecimento filosófico, ao conhecimento artístico, à educação física, o direito de pensar livremente e de ter acesso a valores. Então, é muito importante que nós entendamos que a escola é um lugar onde o respeito à vida, o respeito às diferenças, a defesa da igualdade racial, de gênero, o direito à orientação sexual tem que ser respeitados. Isso não tem nada a ver com a ideia errada, imprecisa, de que a escola, ao tratar dessas questões, vai induzir os jovens. Orientação sexual não se induz. Orientação sexual é uma questão de cada um, daquilo que as pessoas sentem. A escola não induz isso. A escola trabalha com a ideia do direito humano à orientação sexual e, portanto, a igualdade de gênero e o respeito a tudo isso. E todos aqueles que defendem a vida e que defendem o respeito devem considerar que a escola é um lugar onde estas questões têm que ser tratadas para que haja respeito e não violência e nenhum discurso de ódio que coloca as pessoas umas contra as outras, quando, na verdade, a escola é um lugar de construção e de valorização da vida e das várias identidades de cada um. Mas antes de falar da questão da educação propriamente dita, eu quero retomar com vocês, dando continuidade à nossa terceira aula, a origem da ideia, né, do chamado marxismo cultural. E eu quero retomar isso porque isso tem um lastro na história brasileira e tem um lastro também na história da Guerra Fria, em nível internacional.
Eu quero falar, portanto, um pouquinho com vocês da chamada doutrina de segurança nacional, e eu acredito que essa doutrina do marxismo cultural seja uma recriação, uma reelaboração da doutrina de segurança nacional. E eu quero falar disso um pouquinho com vocês para retomar a questão da importância da educação. No contexto da Guerra Fria, o Brasil e os militares brasileiros construíram uma aliança política e militar com os Estados Unidos. E essa aliança, nos marcos das doutrinas militares construídas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, elas diziam o seguinte, que a Guerra Fria poderia conduzir o planeta a uma guerra total, envolvendo todas as nações, e global, envolvendo todas as dimensões, todos os campos da vida, econômico, social e cultural. Então, a guerra poderia acontecer em todos os territórios e, ao mesmo tempo, em todos os campos. E a razão disso era, especialmente, o domínio da bomba atômica, das armas nucleares. Segundo essa doutrina, a União Soviética tinha objetivos expansionistas, como se os Estados Unidos não tivessem, olhando hoje para a guerra da Ucrânia, né? Novamente, nós vemos isso reeditado. Não vou falar agora da guerra da Ucrânia, eu só quero fazer esse link aqui com vocês. Por quê? É como se os Estados Unidos não tivessem objetivos expansionistas. Ele acusava a União Soviética de ter esse objetivo de expandir o comunismo em nível internacional e, portanto, dizia que a União Soviética queria infiltrar em todos os países agentes do comunismo. Esses agentes, segundo os militares brasileiros e segundo a doutrina americana, eram os chamados inimigos internos da nação. Então, eles poderiam estar em toda parte. É por isso que a ditadura perseguiu todos aqueles que defendiam a democracia e a transformação social. Eram todos identificados com o comunismo internacional. Inclusive crianças, filhos dos militantes de esquerda da época, que eram entendidas como continuidade dos comunistas, ou seja, eram comunistas em potencial. Estas ideias, o marxismo cultural, a ideologia de gênero, a escola sem partido e a chamada homeschooling, a educação doméstica, elas recriam a imagem do inimigo interno. E quem é, entre os vários inimigos que são identificados, o principal deles são as professoras. Vocês devem se lembrar que os ministros do meio ambiente no Brasil diziam que os acordos de Paris em defesa do meio ambiente eram obra do marxismo cultural. Por causa dessas teses, jornais do mundo inteiro comentaram isso, inclusive jornais de direita, como Le Monde e outros, comentaram essas afirmações, dizendo que os acordos de Paris não tinham nada a ver com o marxismo. Mas é importante mostrar como é que essas ideias do marxismo cultural, elas recriam o inimigo interno e vêm ataques ao capitalismo em toda parte, como se o capitalismo tivesse que ser eterno, não pudesse ser criticado, não oferecesse problemas à humanidade, não trouxesse miséria, fome, desigualdade e violência, como nós todos sabemos. Então, é importante mostrar aqui que essas ideias que eu me referi, do marxismo cultural, da escola sem partido, da homeschooling, elas, na verdade, têm a ver com essa ideia de perseguição aos inimigos internos. E as professoras seriam as porta-vozes da ideologia de gênero e do marxismo cultural, porque elas estão na escola, querem que os alunos pensem, são mulheres, dividem o trabalho doméstico, o cuidado com suas famílias, considerando aí uma noção ampla de família, e o trabalho na escola. Bom, eu quero dizer que, para lidar com essa situação, primeiro é preciso conhecer. Então, o objetivo dessa aula é que todo mundo possa pensar nessas conexões entre
marxismo cultural, uma recriação da doutrina de segurança nacional, ideologia de gênero e todo o processo de perseguição que a educação viveu nos últimos anos, desde o golpe de 2016. É preciso que nós discutamos isso, não só na escola, mas na sociedade, e que na escola nós possamos reafirmar a ideia de que a escola não é só para ensinar a ler e ensinar cálculo. A escola é um lugar de acesso e elaboração, é um lugar de pensar sobre a língua, sobre o cálculo e a matemática como campo de conhecimento, sobre a biologia, sobre a física, sobre a química, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, as artes, a educação física. A escola é um lugar de exercício, de acesso ao conhecimento, mas de reflexão sobre ele também. Então, é importante que a gente discuta isso considerando um outro campo, que é o campo dos valores. Não é possível discutir a ciência se a ciência não estiver a favor da vida, se ela não estiver a serviço da igualdade humana e da felicidade humana. Então, é importante que a gente discuta isso, porque senão fica parecendo que as coisas são em si. Os nazistas usaram da ciência para eliminar os judeus e para eliminar todos os seus opositores. Os fascistas também. Então, a ciência não é neutra. A escola é um lugar em que se tem acesso à ciência, ao conhecimento, mas também a valores. E é importante a gente dizer que esses valores devem estar a serviço de combater todas as formas de discriminação e violência. É preciso que a escola seja um lugar, de fato, em que a linguagem usada não reproduza comportamentos e padrões sexistas e homofóbicos. Por isso é importante que nós tenhamos espaços de formação dos professores, oficinas de troca e produção de materiais didáticos que ajudem, não é a induzir a sexualidade de ninguém, porque ninguém tem esse poder. Isso é uma mentira e uma bobagem. Eu quero reafirmar isso aqui. O que a escola tem que fazer é ensinar o respeito a todas as pessoas, como direito humano fundamental. Todas as pessoas têm o direito de ser respeitadas. Essa ideia de não se conversar sobre um assunto dentro da escola, né? De ter assuntos que não vão ser falados dentro de sala de aula, dentro da escola, que aqui no Brasil é simbolizado, né? Que a gente mais conhece entre os movimentos, ditos movimentos de extrema-direita, é o escola sem partido. E eu digo aqui no Brasil que, como a Selma já trouxe, né, isso está respaldado por uma direita internacional que faz grande pressão para que esses debates, certos debates, não sejam feitos nas escolas, ou mesmo não tem escola, como é o caso do ensino domiciliar, né? E coloca a questão da sexualidade e do gênero como assuntos que não devem ser debatidos. Daí a cruzada contra a ideologia de gênero que a Selma trouxe. Não falar de sexualidade nas escolas, né, traz prejuízos, fere os direitos das crianças, dos adolescentes, não só, né, que não entram em determinada norma, na cisnormatividade, na heteronormatividade, como traz fere os direitos de todas as crianças e dos adolescentes, como a gente percebe do acesso à ciência, o acesso ao conhecimento, e também porque a escola é um dos principais locais de denúncia da questão dos abusos sexuais. Falar, então, de gênero e sexualidade é uma forma também das crianças e dos adolescentes poderem se proteger, entenderem o que está acontecendo, né, se proteger e falarem com um outro adulto que não seja, né, que seja da confiança deles. E a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses abusos acontecem no ambiente doméstico, né? Então, realmente, é comprovado que a escola tem um papel muito importante nessa denúncia, nesse acesso à denúncia
que a criança e o adolescente, né, tem por meio da escola, né? Isso tudo para dizer, né? Queria que vocês trouxessem um pouco, que acho que o que é esse movimento escola sem partido e quais os nossos principais desafios, considerando que a Ivânia trouxe também, a Selma, né, agora, né, a Selma trouxe nas aulas, a questão de enfrentar o medo, essa política do medo, os nossos principais desafios nesse momento que a gente está, né, para continuar lutando, construindo o projeto, né, que coloca a educação enquanto um direito e enquanto emancipadora, né? Então, se a gente pudesse, não sei se a Ivânia quer começar de novo, voltar, né? Já que a gente estava dialogando com ela dessa vez. Acho que tem um dado que nós não podemos ignorar. A professora Selma tem trazido isso, traz isso nas suas aulas, lembrar, por exemplo, que este é um projeto mundializado, né? Um projeto que trabalha muito bem esses aspectos no âmbito do mundo, e que tem no Brasil agora um laboratório muito importante que oferece respostas aí interessantes. Mas esse é um projeto. Então, há uma necessidade de que nós possamos ampliar debates como esse, rodas de conversas, multiplicar encontros nos diversos ambientes possíveis, para pensar a respeito disso, para estudar, para compreender e ver que caminhos tomar, para saber como lidar com o medo, como enfrentar este medo instituído, este medo construído, para lidar com esses fantasmas tecidos no sentido de que tratar de determinados temas é tratar do comunismo, né? E do comunismo naquele sentido mais perverso e não do colocar em comunhão as experiências, as vivências. Eu penso que nós, e penso que as próprias organizações de esquerdas, elas precisam refletir sobre isso e constituir espaços que sejam naturalizados como espaço dessa reflexão. Muito mais, multiplicar. Né? Nós temos sido bastante lentos, né, na tomada de posição, no enfrentamento deste projeto, para colocar os outros projetos de uma vivência decente, de uma vivência pela autonomia, pela liberdade no mundo. Enquanto este mundo do medo, esse mundo do asfixiamento, da perda se coloca. De um outro lado, como é que esse mundo se expõe a partir dos conglomerados políticos religiosos que são financiarizados para agir. Então, nós temos um aumento de escolas que vão trabalhar nessa perspectiva. Nós temos essa noção, volto a falar, de que a qualidade e a segurança no ambiente escolar estão nesses ambientes e não nos outros ambientes das escolas públicas. Há uma espécie de déficit de atenção quando muitas mães, muitas vezes sozinhas, não conseguem colocar seus filhos, enfim, as crianças que estão sob responsabilidade dessas mulheres, naquela escola que é considerada a melhor escola. Há uma luta de sindicatos, de associações, de professores universitários, que é uma luta enorme, uma luta grande, mas que ela precisa também conversar mais com as comunidades, que ela precisa formar alianças estratégicas para que nós possamos constituir reforços e constituir trilhas de enfrentamento. Há uma bancada no âmbito do Congresso Nacional, nas assembleias estaduais e nas câmaras, aí eu estou falando a partir deste lugar de fala aqui, que é a Amazônia, a partir da cidade de Manaus, aonde esse poder conservador de direita e de extrema-direita ganhou representatividade enorme e que fortalece esse tipo de negócio que vai refletir dentro das escolas e dentro de outras organizações. Então,
Se continuarmos considerando como um confronto imediato que se resolve, talvez com a troca de alguns dentro desses aparelhos importantes, por exemplo, que são a representação de poder, né, dentro das casas legislativas, por grupos que hoje você trata de bancadas, bancada disso, bancada daquilo, e não mais por um mandato parlamentar que tem obrigação de respeitar a Constituição. A nossa luta ficou muito mais difícil. Eu vejo que na busca do conhecimento, na busca da formação de alianças e na busca da criação de lugares, de espaços de reflexão que nós temos como nos encorajar e seguir adiante. Diante de uma luta, eu vou usar uma expressão aqui, diante de uma peleja gigantesca, que é essa de enfrentar o projeto da extrema-direita, que tem na educação assim, uma base fundamental para triunfar. O TV Elas por Elas Formação desta semana fica por aqui. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.